Boa tarde, amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Que Deus esteja convosco, aonde quer que vocês estejam. Irmãos, hoje nós estamos trazendo uma mensagem bonita de se ler, porém muitos não interpretam esta passagem desta mesma forma. A passagem de hoje fala de quando Jesus, no meio da madrugada, anda sobre o mar. Amém? Mas antes de entrarmos no texto de hoje, nós iremos fazer uma breve oração aqui neste momento, irmãos. Por isso eu peço para vocês que fechem seus olhos, conecta o seu pensamento com o Senhor, não peça nada, só conecte o seu pensamento com Deus e permita que o Espírito Santo preencha todo o seu ser, trazendo uma sensação de conforto, de alegria, de paz interior, pois assim Ele irá renovar todas as suas energias, todas as suas esperanças e reavivar todos os seus sonhos, para que assim você cumpra as promessas, receba todas as promessas que o Senhor tem na sua vida e se cumpra na sua casa, na sua família, todos os sonhos que um dia você teve e que por algum motivo tenham se perdido pelo caminho. Amém? Eles virão ser restaurados pela presença do Espírito Santo e você verá as bênçãos e as maravilhas que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Pai, hoje nós estamos aqui, meu Pai, nesse dia frio, chuvoso, mas tão abençoado, meu Pai, pela Tua presença, que nós acabamos deixando as outras coisas de lado, Pai, pois a Tua presença nos mostra somente, meu Pai, aquilo que há de bom, de melhor nesta terra. Meu Deus, eu peço a Ti neste momento, Pai, que nada tire a atenção deste Teu povo, meu Pai, para esta palavra que venha a ser ministrada logo mais. Meu Deus, que o Senhor abra, meu Pai, os olhos e os ouvidos espirituais, meu Pai, deste povo, para que eles venham entender, meu Pai, ouvir, entender e obedecer a Tua voz, em nome do Senhor Jesus. Pai, derrama, meu Pai, a proteção, meu Pai, sobre a vida deste povo. Meu Pai, que todo mal, meu Pai, que vem tentando, meu Pai, ceifar essas vidas, meu Pai, caia por terra no dia de hoje. Meu Deus, e que todo este mal, meu Pai, que vem trazendo enfermidades, meu Pai, vem trazendo doenças, brigas e contendas, meu Pai, em cada família, caia por terra em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Bom, o texto de hoje encontra-se lá no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 25. Amém? Irmãos, quantas vezes você já ouviu as passagens da Bíblia que diz: não temas, eu sou contigo? Ou uma passagem que o salmista Davi usou lá no Salmos 23, depois que ele fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No versículo, se eu não me engano, no versículo 4, diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, pois tu estás comigo. Irmão, mas se o Senhor está contigo, por que você não está vencendo? Se Deus é contigo, por que você tem medo de enfrentar as situações do dia a dia, as lutas que estão surgindo? Irmão, não importa quantos ventos soprem contrariamente à tua direção, não importa quantos gigantes se levantem na sua frente, nada irá impedir a tua vitória, porque Deus já decretou que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então por que deixar o problema tirar o seu foco? Irmãos, eu peço perdão que eu tô com o nariz entupido, porque eu tomei uma garoa e congestionou tudo aqui. Mas para honra e glória do Senhor, nós estamos mantendo aí aquilo que Deus pede, tá?
e não existe mal algum que iria me impedir de trazer esta palavra para vocês no dia de hoje. É por isso que eu falo, irmãos, não olhe para a dificuldade, para o problema. Assim como um grande homem de Deus que eu conheço tem ministrado para mim, e eu tenho cada dia mais assimilado isso e tomado isso como verdade na minha vida. A partir do momento que o meu foco é Jesus, que eu olho somente para Jesus, somente para Deus, não há nada que me impeça de alcançar a minha vitória, de alcançar os meus objetivos. Porque eu coloco Deus, eu coloco Jesus acima de tudo e miro somente nele. Tá? Assim como alguns adestradores de cavalos fazem, colocando aquele cabresto para que ele olhe somente para a frente. Muitas das vezes nós temos que fazer isso conosco, irmãos. Nós temos que colocar uma venda que nos impeça de olhar para o lado, para trás, que faça com que nós olhemos somente para a frente. Por que somente para frente? Irmão, sabe aquele problema que vem atrapalhando o seu crescimento, seja ele emocional, financeiro ou principalmente o espiritual? Sabe aquela pedra que vem fazendo você tropeçar durante todo o caminho? Saiba que ela está caindo por terra no dia de hoje, porque Jesus está entrando na sua vida, entrando com providência na sua vida. E Jesus está dizendo para você: mira somente em mim. Você verá que quando você focar em Jesus, irmão, o problema ele se torna pequeno. Porque o Deus ao qual nós servimos é maior do que qualquer coisa. É maior do que todos os obstáculos que têm surgido no seu caminho. Porque Deus jamais irá colocar uma luta no seu caminho que você não seja capaz de vencer. O grande desafio não é as lutas que nós estamos passando, e sim nós mesmos, porque nós criamos as dificuldades. Irmãos, lutas, a palavra de Deus nos garante que todos irão passar por lutas, que o deserto vem para todos. Porém, foi no deserto que Jesus venceu o inimigo, venceu o mal. É no deserto a maior escola que nós temos contra o mal. Porque quando nós estamos no deserto, é porque as bênçãos estão chegando à nossa porta. Basta que nós tomemos uma posição, uma atitude para alcançar cada uma delas. Irmãos, Satanás tentou Jesus de todas as formas no deserto, e em todas elas ele fracassou. Porque o foco de Jesus era o Pai. Ele veio à terra para fazer a vontade do Pai e não a dele. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Sacrificar a nossa carne e fazer somente a vontade do Pai. Porque assim nós iremos vencer o inimigo, nós iremos vencer Satanás de tal forma que ele jamais conseguirá se levantar novamente contra nós. Não que ele não vá tentar, porque isso ele vai sempre. Porém, enquanto nós estivermos na presença de Deus, ele não tem poder algum de se aproximar de nós. Amém? E aí lá no versículo 25 do capítulo 14 de Mateus diz assim: na quarta vigília da noite foi ter Jesus com eles, andando sobre o mar. 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vamos parar aqui um minutinho, irmãos. Veja que Jesus tinha pedido para os discípulos para embarcarem e passarem para outra margem, e que ele iria dispensar a multidão que estava ao redor deles, onde Jesus estava ministrando. E ao fazer isso, quando os discípulos já estavam indo para o alto mar, para atravessar para o outro lado, para outra banda, Jesus despediu toda a multidão e decidiu subir ao monte para orar. E aí diz que ele estava sozinho ao cair da noite, orando e conversando com Deus.
os discípulos estavam tendo dificuldades para atravessar, né, o percurso, porque a Bíblia diz que soprava um vento contrário contra o barco dele e as ondas açoitavam o barco, fazendo com que o barco balançasse bastante. Diz a Bíblia também que o barco já estava bem longe da terra. Há muitos estádios, né? Hoje, se vocês verem um estádio de futebol, ele é enorme. Então, há diversos estádios da terra, já era bem longe, eles já estavam praticamente em alto mar. E o vento contrário balançava as ondas do mar que agitavam também o barco. Todos eles, com medo de naufragar, ao verem Jesus andando sobre as águas, não acreditaram que fosse Jesus. Hoje nós vivemos num mundo, irmãos, que nós não vivemos pela vista, nós vivemos somente por fé. Por que nós não vivemos pela vista? Porque a partir do momento em que nós vivemos somente por aquilo que nós vemos, nós deixamos de acreditar no Criador, de acreditar em Deus, de acreditar no Pai, e tão pouco no Filho. Porque aquele que não acredita no Pai, não tem como acreditar que Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Então, a partir do momento que nós começamos a viver somente por aquilo que nós vemos, nós deixamos o lado espiritual de lado. Nós começamos a viver somente pela carne. E a Bíblia nos ensina que todo aquele que vive pela carne, ele perecerá. Pois assim como aconteceu lá na época de Eliseu, em que o exército da Síria cercou sua casa, e que o seu servo, ao ver o exército cercando a casa, ficou com medo, e Eliseu pediu para Deus abrir os olhos do menino, para que ele visse que o exército de Deus que estava com ele, dos anjos, era muito maior. E é onde ele diz que com eles estava o braço de carne, tá? Então, irmãos, nós temos que viver pela fé. Por que pela fé? Lá em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam, tá? Então, assim, nós vivemos acreditando que os nossos sonhos irão se realizar, acreditando que quando chegar o dia do juízo nós seremos salvos e viveremos a eternidade junto do Pai. Quando vimos uma situação como esta, eu acredito que muitos nos dias de hoje também fariam assim como os apóstolos fizeram nessa época, irmãos. Eles temeriam, porque eles não sabiam que Jesus era capaz de andar sobre as águas. Mesmo ouvindo do próprio Jesus que ele era filho de Deus, eles nem imaginavam que Jesus pudesse ir por sobre as águas. Porém, existe um grande segredo, e vocês vão ver agora no versículo 28 em diante, que existe um grande segredo, irmãos. Tudo depende da sua atitude, da minha atitude para vencer. Eu só vou vencer se eu tomar a atitude de me consagrar com o Senhor, de entregar a minha vida a Deus. Porque sem Jesus, você pode vencer uma luta, duas, mas a guerra vai ser perdida, porque o mal irá te derrotar. Mas a partir do momento que você se entrega para Deus, se entrega para Jesus, não há uma luta que o mal consiga derrotar você, pois você está na presença do Pai. Satanás, ele tem um dom de causar discórdia, de semear a discórdia. Ele não tem o poder de tocar na sua vida. Porém, muitas das vezes, ele vem te cercando de tal forma que quando você perceber, ele já te atacou e ele já te derrubou. Porém, se você estiver na presença de Deus, estiver na presença do Espírito Santo, nada do que Satanás faça vai conseguir te tirar da direção certa, tirar o foco de Deus. Amém? E aí eu te falo, lá no versículo 28 diz assim, ó: respondendo-lhe Pedro disse:
Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. No 29, Jesus diz assim, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmãos, todos, sem exceção, queriam ser como Pedro. Porém, Pedro foi o único que teve a audácia de pedir para Jesus que, se realmente fosse ele, que ele andasse sobre as águas também. Porém, Pedro duvidou que tal feito era Jesus quem estava realizando. Mesmo vendo todos os milagres que Jesus tem feito, Pedro duvidou que fosse Jesus. Por isso que ele pediu, Senhor, se és tu, manda que eu ande também por cima das águas. Como se ele estivesse falando, se você for Jesus, prova para mim. Jesus não precisava provar, irmão, para ele quem ele era. Jesus não precisa provar para ninguém que ele é filho de Deus. Porém, ele veio ao mundo não para nos condenar, e sim para nos salvar. Então, ele mostrou para todos, não foi só para Pedro, que aquilo que é impossível para nós homens é possível para Deus. Basta nós tomarmos uma atitude. E Pedro foi ter com Jesus sobre as águas. Porém, mesmo tendo a visão de Jesus, mesmo andando sobre as águas, a fé de Pedro vacilou. E por um breve instante de vacilo que ele teve na fé, em que a fé dele não foi forte o suficiente para mantê-lo sobre as águas, ele começou a submergir, a afundar. Lá no versículo 30 diz assim, reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Veja que mesmo Pedro começando a dar alguns passos sobre as águas, ele perdeu o foco que era Jesus Cristo. Ele deixou que o problema que estava ao redor dele tirasse o foco de Jesus. E aí que ele começou a afundar, irmãos. Porque quando você perde o seu foco, quando você deixa de olhar para o seu objetivo, é onde o inimigo te pega e te derruba, começa a te afundar. Porque ele começa a colocar empecilhos na sua vista, para que você tenha mais medo, cada vez mais medo, e continue a afundar, para que você não consiga se manter de pé ou se consiga emergir novamente, subir. Ele vai tentando ceifar tudo aquilo que te fortalece. Ele vai tentando tirar você da presença do Pai, porque ele sabe que enquanto você estiver na presença de Deus, enquanto você estiver focando em Jesus, ele não vai conseguir te atacar, ele não vai conseguir te derrubar. Então ele coloca dificuldades que vão fazer você perder o seu foco. Isso foi o que aconteceu com Pedro. Mas veja, o maior segredo é você saber que mesmo em meio à maior tempestade da sua vida, mesmo quando você olhar para a situação e achar que não tem saída, que nada pode te tirar dessa situação, lembre-se que você tem um Deus esperando você clamar por Ele. Porque Deus, Ele sabe de tudo aquilo que nós passamos, de tudo aquilo que nós pensamos, antes mesmo de nós falarmos ou pensarmos. Mas Deus, Ele só age na nossa vida se eu e você permitirmos, tá? Deus, Ele nos deu o direito de escolher entre a bênção e a maldição. E Deus não força nada a ninguém. Ele nos ensina que para conquistarmos nós temos que tomar uma atitude, uma posição. Nós temos que defender a nossa fé para alcançarmos as promessas de Deus em nossas vidas. E aí, lá no versículo 31, depois que Pedro gritou, salva-me, Senhor, porque ele estava afundando,
diz assim, ó, lá no 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Mas voltando lá no 31, a Bíblia diz que prontamente Jesus estendeu a mão. Irmãos, Jesus está a um braço de distância de você, só precisando você clamar a Ele e falar: mestre, salva-me, socorre-me. E Ele estenderá as mãos para você e te salvará, te socorrerá. Porém, precisa que você tome essa atitude, irmãos. Deus, Ele não força nada a ninguém. Ele não impõe nada. Ele nos deu esse direito de escolher aquilo que estamos plantando. Porém, Ele nos ensina que nós teremos que colher aquilo que plantarmos. Deus, Ele não vai forçar que você o aceite como seu legítimo Salvador, como seu Filho, Jesus Cristo, tenha vindo nesta terra para nos salvar. Ele nos deu o exemplo, porém cabe a nós decidirmos se nós queremos seguir este exemplo ou não. Irmãos, Jesus está dizendo hoje para você, igual Ele disse para Pedro e para os outros discípulos lá no barco: tem de bom ânimo, não temas. Sou eu que estou contigo nesta tarde. Sou eu que estou contigo nesta peleja, nesta luta. Creia em mim e será salvo tu e a tua casa. Essas são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo para nós no dia de hoje. Porém, se você achar que você ainda não está preparado, peça a Deus que te capacite, que te prepare, pois a palavra de Deus nos garante que Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele escolheu. Amém? Esta é a mensagem de hoje, irmãos. Deus vem trazendo para nós uma grande reflexão, que não importa quais são as lutas que nós tenhamos que passar, não importa quantos gigantes se levantem à nossa frente, se nós olharmos para Deus e mantermos o nosso foco em Jesus Cristo, todos os gigantes se tornarão pequenos perante a grandiosidade do nosso Deus. E Deus vem dizendo para nós hoje: creia em mim, entregue a tua vida, os teus caminhos para mim e confie em mim, e o mais eu farei em sua vida. Irmãos, a palavra de Deus nos diz, em Jeremias diz a mesma coisa, para nós não temermos diante deles, pois Deus é conosco para nos livrar e nos salvar. Então, se Deus é conosco, nós não devemos temer mal algum, pois assim diz o salmista, que mesmo que andasse no vale da sombra da morte, nós não devemos temer mal algum, porque o Senhor é conosco. Pois assim nos garante o Senhor, assim a palavra de Deus nos ensina. Amém? Irmãos, neste momento, feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, que esta palavra de hoje, meu Pai, venha fazer, meu Pai, o maior sentido na vida, meu Pai, daqueles que creem e acreditam no Senhor. Meu Deus, que esta palavra, meu Pai, venha fazer, meu Pai, o plantio de novas sementes em todos aqueles, meu Pai, por onde esta palavra passar, por todos aqueles, meu Pai, que ouvirem a Tua voz e obedecerem. Meu Deus, derrama, meu Pai, bênção sem medida sobre a vida deste povo, meu Pai, que está precisando a cada dia mais, meu Pai, da Tua presença. Meu Deus, nos dias em que nós estamos passando, meu Pai, onde tudo, meu Pai, conspira contra a Tua vontade, contra, meu Pai, a Tua obra. Mas, meu Deus, o Senhor já havia nos alertado sobre isso, meu Pai, e que essas coisas viriam a acontecer. Porém, muitos se esquecem, meu Pai, que essas coisas estavam previstas para acontecer quando estivesse próximo do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, para nos buscar e nos salvar, meu Pai, desta vida de tormentos, meu Pai, onde Satanás tenta ceifar tantas vidas, meu Pai, quantas lhes são possíveis, para levar todos para
o inferno para ficar sofrendo eternamente. Mas a tua palavra, meu Pai, nos garante que enquanto houver esperança e fé no nosso coração, nós estaremos, meu Pai, garantindo a nossa entrada no teu reino. Pois o teu reino, meu Pai, não é tomado por força nem por violência, mas sim, meu Pai, pelo grande amor que nós temos a Ti e o temor que devemos ter somente por Ti. Por isso, Pai, eu peço nesse momento, visita, meu Pai, cada lar, cada casa, meu Pai, das pessoas que estão, meu Pai, ouvindo e aquelas que, meu Pai, nem sonham, meu Pai, em ouvir esta palavra porque não conhecem o canal por onde ela está sendo transmitida. Meu Pai, visita também, meu Pai, cada hospital, meu Pai, visita aqueles leitos, derramando, meu Pai, a tua cura e a tua bênção sobre a vida de cada um. Meu Pai, que em cada maternidade, meu Pai, possa ser abençoada, meu Pai, uma família com uma nova vida que o Senhor está colocando, meu Pai, em seus braços. Meu Deus, que o Senhor possa confortar, meu Pai, o coração daqueles familiares que infelizmente perderam seu ente querido, mas que eles ainda não conhecem, meu Pai, o teu profundo sentimento de amor por nós. Pois quando conhecerem, meu Pai, eles saberão que não foi uma perda, e sim uma separação temporária, que logo eles poderão se reencontrar no teu reino, meu Pai. Pois a tua presença, meu Pai, é como um bálsamo na nossa vida, é como remédio para nossas feridas. E o Senhor, meu Pai, nos garante que em Ti somos mais do que vencedores e iremos alcançar, meu Pai, a Tua glória, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que todo mal que estava sendo lançado ou realizado contra a sua vida caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, neste momento, meu Pai, eu profetizo sobre a vida deste povo, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênçãos dobradas, meu Pai, estejam sobre a vida deles e sobre a família deles. Meu Pai, que nenhum mal venha, meu Pai, atingir estas casas e nenhuma praga venha chegar a estas tendas, meu Pai, pois a Tua palavra nos garante a proteção divina, meu Pai, enquanto nós estivermos focados e mantermos a nossa fé fortalecida. Meu Deus, quebra, meu Pai, todo este mal, meu Pai, que vem sendo lançado sobre a vida deste povo. Meu Pai, que todo o trabalho, meu Pai, de amarração, de feitiçaria, de destruição das famílias, meu Pai, venha a ser quebrado em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe a cada um. Fiquem na santa paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço desse irmão que está na obra do Senhor, tentando trazer um pouco de luz para a sua vida, assim como a palavra de Deus tem trazido luz para a minha. Irmãos, um grande beijo desse obreiro que ama a todos vocês. Deus abençoe. Fiquem na santa paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Deus é contigo.